E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Dia 4 de março, começou o ano agora definitivamente, né? Tudo na paz. Hoje nós vamos trocar uma ideia aqui muito bacana, que é sobre comunicação política. O Acreano que gosta tanto de política, é comunicação política. Seu candidato está se comunicando bem. Vamos conversar também sobre o Compol, o maior evento de marketing político do Brasil. Tá chegando ao Acre, já de malas prontas, já chegando ao Acre dia 12 de março, com palestrantes de fora. Então você que é coordenador de campanha, que é candidato, que é assessor, dirigente partidário, ou apaixonado por essa ciência da política, não perca Compol Acre, o maior evento de marketing do Brasil. Vai ter a sua edição Acre, dia 12 de março, ali na Livraria Paim, no auditório da Paim, para conversar sobre isso, explicar um pouquinho, falar sobre os palestrantes. Só vem fera de fora e daqui também. Eu trouxe ele, o jornalista, especialista em comunicação, professor, já me deu uma entrevista na primeira temporada lá na TV, e hoje eu vou sugar ele um pouquinho. Vamos falar de Compol, vamos falar um pouco sobre essa comunicação aí política dos políticos aqui do nosso quintal. Maravilha? Paulo Santiago. Cara, que alegria, mais uma vez. A primeira vez lá na TV veio você e o Luciano Tavares, foi um papo muito legal. O Luciano tá me devendo minha camisa, hein, Luciano? Pô, prometeu a camisa lá pelo WhatsApp, estou esperando. Camisa... Já ganhei a minha, já. Já, cara. Ele, você aceitaria uma camisa do Papo Informal? Eu falei, eu não só aceitaria, como eu queria muito, e eu vou fazer o Vem Comigo com ela. Eu acho que tem que fazer um crossover, Papo Informal e Vem Comigo. Tá certo. Boa ideia. Estou esperando a camisa, Luciano. Um abraço, irmão. Paulo, que alegria, mais uma vez, muitas novidades, trazendo Compol, e conversar um pouquinho sobre comunicação política. Tudo bem contigo? Tudo certo, meu amigo. Tudo na graça de Deus. Vinha chegando aí, estava quase descendo uma chuva. E eu tô nesse espírito hoje em dia que tudo para mim é bênção. Até o que acontece de ruim, sabe? É o período da quaresma, né? É, período da quaresma, mais silêncio, mais recluso, jejum e oração e caridade. Aí a gente fica assim... mas graças a Deus tá tudo bem. E obrigado pelo espaço para a gente falar sobre o Compol e falar sobre isso que é a nossa paixão, que é comunicação, né? Exclusivamente a comunicação política. Tá certo, mas recluso não, né? A pessoa que eu mais estou vendo esses dias nas redes, nas televisões, nos podcasts, é o senhor. A minha imagem está cansando um pouco, né? Tá saturando. Mas por um motivo muito importante, né? Que é o Compol e é o Congresso de Comunicação Política, o maior evento de marketing político do Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente até arrisca dizer, porque tem um outro congresso que acontece no Paraguai que também é muito grande. Mas eu ainda acredito que o Compol seja o maior da América Latina, inclusive. Ele acontece aí desde 2023. Todos os anos ele acontece em Florianópolis, que é o chamado Compol Brasil. Ele acontece ali no meio do ano. Então, quando é ano eleitoral, ele trata mais de campanhas. Quando não é ano eleitoral, ele fala de mandatos e de comunicação institucional, comunicação de prefeitura, de câmaras. A gente participou do Compol do ano passado. Quando eu falo a gente, eu estou citando o meu sócio, Willy Paz, que é advogado, é coordenador de campanhas, nosso amigo. Viria, né? Que por sinal hoje teve um probleminha. Teve uma outra agenda, mas mandou um abraço para você, para os telespectadores. E aí a gente participou do Compol do ano passado. Digo, vamos ver o que é isso? A gente chegou lá e a gente ficou maravilhado. O Compol ele acontece dentro do Summit Cidades, que é um evento ainda maior, que é um evento chamado evento de cidades inteligentes. Então, tem várias soluções para as cidades lá, prefeitos participam. E o Compol do ano passado, ele foi o maior. Ele reuniu 3.000 pessoas. Foi onde? Foi em Florianópolis, no Centro-Sul, que é um centro de eventos que fica ali no centro de Florianópolis. Ele reuniu 3.000 pessoas e 150 palestrantes durante 3 dias. Se não me engano, foi 3 dias. E foi sensacional. A gente trocou muita ideia. Ele fala, além do marketing político, ele fala da política como um todo. A gente trocou ideia com a galera da assessoria jurídica, trocou ideia sobre gestão de campanha, galera que fala só sobre mobilização política, que é a organização das bases eleitorais e a ativação dessas bases. Então, foi fantástico.
Aí o Compol ele tem os seus eventos regionais e nunca tinha vindo para o Acre. Ele já aconteceu em 22 estados da federação, mas nunca tinha chegado no estado do Acre. Eu digo, não, a gente tem que levar. Também nunca aconteceu em Rondônia, e aí a gente percebeu essa oportunidade que tinha de chamar a galera de Rondônia, de envolver os colegas aqui do estado, tem uma galera muito capacitada, e aí a gente está aí trazendo esse evento para a semana que vem. Maravilha. Daqui do estado eu tenho acompanhado a Paula Amanda, vai ser uma das palestrantes, o Alan Kennedy, Gina Menezes e Itaã Arruda. É isso? Itaã Arruda e a Nilda Bernardo. E a Nilda. E a Nildinha, que é uma grande parceira. Não, você e o Willi também. Eu e o Willi também. Então, aí assim, vem uma turma de Rondônia para palestra também? Vem o Alessandro Lubiana, que é o superintendente de comunicação social da Alero, né, Assembleia de Rondônia. E vem o Marcos Barros, que é marqueteiro lá também, faz a estratégia para alguns deputados. Já trabalhou para o Hildo Chaves, que é o ex-prefeito. Trabalha para a mulher do Hildo, então ele tem uma grande experiência também. Galerinha boa. Caramba, vai ser rico, né? Vai ser bem, bem rico. Muito bacana. E 4 palestrantes nacionais, só os tops. Só os galácticos, né? Quem são eles? Lembra aquele time do Real Madrid, que a gente chamava de galácticos? Pô, que botaram o Luxemburgo, não deu certo. Pois é, a gente vai trazer os galácticos aí. Deixa eu começar pelo Fabrício Moser, porque para mim, muita gente foca no Emerson Saraiva e o Emerson é o mais conhecido, mas o Fabrício me encanta porque ele é um showman, né? O Fabrício, qual é o tema dele? É mobilização política. O tema da palestra dele eu não lembro ao certo agora, mas ele fala meio que assim, mobilização raiz em vez de mobilização Nutella, alguma coisa nesse sentido. Que é o quê? A mobilização é quando você faz a ativação das bases eleitorais. Você organiza as bases, vê onde é que elas estão e faz a ativação dela. Ativação para quê? Para fazer um comício, para fazer as reuniões na casa de alguém, para fazer um bandeiraço, aquilo que a gente já está acostumado da rua, mas também no digital, porque depois da ascensão das redes sociais, especialmente na campanha do Barack Obama, a primeira campanha dele, que foi quando isso começou a ganhar um boom, na época ainda o Facebook, que ainda era a grande rede social, se deu uma maior atenção para essa ferramenta. Então, além da mobilização raiz, digamos, de pé no chão, se fala também da mobilização digital. E o Fabrício ele tem falado muito sobre a mobilização por meio do WhatsApp, que é a ferramenta que os brasileiros mais utilizam. Usa, né? E como a Meta está com novas regras, e é importante para quem é político estar atento a isso, a Meta tem novas regras de disparo via WhatsApp. Então, tem muita conta, muito CRM, que são aquelas listas com várias pessoas, que estão sendo bloqueados. E ele está ensinando como desbloquear, o que não fazer para bloquear, que é necessário ter APIs, que são os aplicativos próprios vinculados à Meta, para você poder fazer um disparo seguro. Então, vai ser muito interessante essa é a palestra dele. Essa é a palestra dele. Vai falar sobre uma mobilização raiz. Vai entrar no digital, mas vai falar muito dessa mobilização raiz. Maravilha. Aí o outro? Juarez Guedes. Esse não, cara... que você falou que era mais... Deixa eu deixar ele por último. Final também. O cara é grande. Juarez Guedes, lá da Paraíba. O camarada... Muita gente conhece o Marcelo Vitorino, né? Do digital, assim, todo mundo vê a Academia Vitorino em Mendonça, mas para ter uma ideia, tá? O Juarez Guedes, ele ganhou 2 premiações e que o Vitorino estava participando. Se o Vitorino ganhava 4, na mesma premiação ele ganhava 8, 9. Se o Vitorino ganhava 2, o Juarez ganhava 4. Ele participou do Polaris, que é nos Estados Unidos, e do Napolitan, que é na Inglaterra, em Londres. Esse cara, ele é multipremiado, tanto aqui quanto fora do país. Ele ganhou essas premiações fora com campanhas que ele fez no Brasil, né? Inclusive, ele é o cara hoje que está aí à frente da candidatura, finalmente, né? Clara candidatura, foi confirmada ontem, do Jorge Viana, né? Então, ele foi buscar o cara lá fora. Ele não falou, né? É prioridade do partido. Prioridade do partido. Dele, inclusive, ele tem que sair de cima do muro, porque está perdendo voto e está dificultando que os outros se mexam também, né? Acaba travando o jogo político. Mas ele vem também, é um cara sensacional, né?
para mim, assim, fora da curva, para mim, dessa galera toda que participa do Compol, ele é meio que o paizão, E sabe? ele faz a campanha do Jorge Viana. E ele entrou recentemente para fazer o marketing do Jorge Viana, é um cara sensacional, fora da curva, assim, eu considero. E aí quem é outro camarada que dá para citar, deixar o Emerson por último. O Marcos Vinícius, que é o criador da marca Compol, ele é cofundador dessa marca e ele é professor do IDP, que é um instituto em Brasília que ele é referência, ele tem um curso de pós-graduação referência em marketing político, né? O Vitorino já deu aula lá, outros professores muito gabaritados dessa área, da área da sociologia, da filosofia, enfim, dão aula nesse curso. E ele é um professor, eu não sei se ele dava aula antes, eu vi que ele estava divulgando após agora, não sei se antes ele já dava aula lá, mas ele já está na grade para o curso de pós-graduação desse ano. E ele fez campanha em Portugal, que é muito interessante, Rodrigo, porque as campanhas de Portugal e a campanha de Nova York, que elegeu aquele novo prefeito, são campanhas que têm chamado muito a atenção dos marqueteiros aqui no Brasil. Por quê? Porque o digital, ele está muito forte nessas campanhas. As pessoas, esses políticos que foram eleitos, tanto em Portugal quanto de Nova York, eles utilizaram das redes sociais como uma ferramenta de mobilização para fazer a mobilização raiz, né? Ou seja, eu vou convocar, por exemplo, a juventude para uma passeata. E aí toda a juventude ia, e aí ele fazia aquela mobilização raiz nas ruas, mostrando volume, mostrando movimento. Entre outras questões, abordando pautas importantes para a sociedade. Então, vai ser muito rico porque ele vai fazer essa comparação entre a comunicação digital de Portugal e a daqui do Brasil. E, por último, o Emerson Saraiva, que é conhecido da maioria de nós. O Emerson hoje é o maior perfil no Instagram de marketing político. Ele é maior que todos os outros marqueteiros. E além de falar sobre marketing político para leigos ou para interessados, ele forma outros marqueteiros, né? Então, ele tem cursos, imersões que ele faz, presencialmente, inclusive. Se eu não me engano, ele vai fazer uma aqui, depois do Compol. Ele tem essa parceria de fazer no dia seguinte. Só que aí Veio para fazer o negócio, faz dois. Faz dois, né? Tem que aproveitar. Só que aí já é com ele, né? Ele faz a divulgação e tudo, eu não tenho muito bem os dados. Mas ele também vai estar aqui com a gente. Mas no Compol ele vai estar lá palestrando. Vai estar lá com a gente. Esses 4 camaradas que são grandes referências. Maravilha. Dia 12 de março. Dia 12 de março. Esses, inclusive... Local, como que faz para se inscrever? Só para as pessoas terem uma referência, para concluir aqui sobre os palestrantes, tirando o Marcos Vinícius, o Juarez, o Fabrício Moser e o Emerson Saraiva, estarão no Reboot, que começa nessa sexta-feira. O Reboot a gente chama de um evento que ele abre o calendário político no Brasil. Ele acontece todos os anos em Brasília, é coordenado pela Nani Blanco, da agência Nuvem, e aí esses 3 camaradas, Juarez, Moser e Emerson, vão estar lá no painel sobre marketing político, marketing eleitoral no Reboot, para ver a tamanha importância que esses caras têm no cenário. E quem vai estar lá nesse Reboot também, para ver quem eles vão estar ladeados, é o João Santana. O João Santana, grande marqueteiro, que é conhecido de todos nós, né? Fez as campanhas petistas. Eu vi recentemente, vai fazer a campanha do ACM Neto na Bahia. Ele vai estar lá junto desses camaradas que vão estar conosco na semana que vem. ACM Neto vai sair para o governo? Não tenho certeza se é governo ou Senado. Eu vi que ele ia fazer a campanha do ACM Neto. Ele deu uma sumida do cenário nacional, né? A gente não ouviu mais falar, né? Mas eu acho que a gente está falando do ACM Neto. O ACM Neto. O filho do neto do ACM. Baixinho, que era bravo, valente. Isso aí depois foi ser prefeito de Salvador e deu uma sumida do cenário nacional. Isso. Né? Mas na época do Lula 2, eu acho, ele era o Nicolas da época, só que ele era mais valente que o Nicolas. Né? Menos debochado, inclusive. Menos debochado e mais valente. Ele falou que ia dar porrada no Lula, que falou isso da tribuna, que queria se encontrasse o Lula ia dar umas porradas nele. Neto do ACM mesmo. É esse mesmo. Paulo, maravilha. Mas vamos lá, dia 12 de março,
A partir das 8 da manhã, é isso? Isso, é o dia inteiro. 12 de março, na próxima Para pro quinta-feira. almoço. O pessoal perguntou por que na quinta-feira? Porque a gente quer também trazer a galera, os próprios agentes políticos. E final de semana é mais difícil para eles, ou vão fazer agenda no interior, ou quer descansar mesmo, né? Então a gente vai fazer na quinta-feira, das 8 ao meio-dia e depois das 14 às 18, para ficar mais fácil às vezes, né? Quem tem mais dificuldade, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 6 horas da tarde. A ideia é fazer um dia inteiro, só para almoço, vai ser um dia inteiro de networking, você podendo falar com esses palestrantes nos corredores. A gente provavelmente vai ver um local. Para candidato é ótimo isso, hein? Provavelmente a gente vai ver um local para todo mundo almoçar junto, para ter aquela troca. Depois a gente quer também ver um local para fazer um happy hour, né? Então vai ser muito rico para todo mundo essa troca de experiência. Eu vou estar lá. Você vai, é meu convidado especial, é parceiro nosso, né? Para quem não sabe, foi nosso escritório que fez a identidade visual do Vem Comigo. De Sante. De Sante, né? Que eu tenho esses Bota a barra dois. da de Sante aí embaixo, Ítalo, por favor. Às vezes o pessoal fala, tu é o Paulo da Polis. Eu digo que também sou da de Sante. A de Sante vem antes da Polis, né? E da UFAC, não é UFAC agora não, né? Não, a UFAC não mais. A UFAC eu tive uma experiência lá de 2 anos como professor substituto, que engrandeceu muito o meu currículo no sentido de aprendizado, daquela troca. Eu estava acostumado já a fazer cursos, palestras, mas você ser professor contínuo, pegando o semestre todo... Pô, mas deve ser legal demais. Não, né? eu achei massa. Alto nível. É uma grande experiência. Muito desafiador, não é fácil, mas foi uma grande experiência. Vamos falar sobre isso. Mas para quem quiser se inscrever, como que é, como que faz, aonde vai... Acessa aí, compolbrasil.com.br, Compol com L no final, compolbrasil.com.br. Lá vai ter alguns banners de outros Compols regionais e do Compol nacional, mas o primeiro banner, um banner verdinho, é o do Acre. Acessa compolbrasil.com.br, clica no banner do Acre e pronto. Preenche os dados, faz a Igual inscrição. tá na placa aqui, ó, Prontinho. compol.com.br. Brasil.com.br. Isso. Maravilha. E lá já faz a inscrição. Já faz a inscrição online. Quando chega lá, é só dar o nome, cara crachá e já entra. Cara, isso aí para candidato. Quem já tem mandato, quem quer buscar mandato para coordenador de campanha, depois é bom demais, hein? Hoje eu fui na Câmara, a gente foi fazer um in-loco lá na Câmara, uma panfletagem lá e na ALEAC. Aí que eu chego na Câmara, teve um vereador que disse, olha esse daí, esse vereador aí vai sair candidato, é bom para ele. Eu digo, não, é bom para quem tem mandato também. Porque às vezes o político ele não compreende que o mandato dele é uma pré-campanha durante 3 anos. Eu falo 3 porque o último é de reeleição, né? É uma pré-campanha durante 3 anos. Se ele não estruturar bem a comunicação do mandato dele, a gestão do gabinete dele, ele vai ter uma grande dificuldade de reeleição. A gente vai ter agora, Rodrigo, não sei se você concorda comigo, porque você também é um analista e também está nessa área há muito tempo, a gente vai ter uma renovação na ALEAC de mais de 50%. A gente vem das últimas duas, da anterior foi 50%, a anterior a 2022, 2018, né? Foi de 63%, se eu não me engano. Né? Então, a gente vai ter uma renovação grande na ALEAC de quem não conseguiu, não só comunicar, porque não é só a comunicação, né? Eu também não sou narcisista para dizer é só a comunicação que faz o mandato, não é. Mas quem não estruturou o seu gabinete direito vai ter uma grande dificuldade. Mas é assim, se o cara tiver um mandato não tão bom e uma comunicação muito boa, ele tem mais probabilidade de ganhar do que o inverso, né? Exatamente. O cara tem um puta de um mandato, mas a comunicação não funciona, ele não chega. Eu estava até conversando em outro espaço me questionaram sobre a senadora, a vice-governadora Maílza. Não sei se as pessoas sabem desse dado, mas a Maílza foi uma das senadoras que mais mandou emendas para o estado do Acre. Aí diz, mas é obrigação dela, é óbvio que é obrigação dela. Mas você ter projetos, aprovar projetos e eles conseguirem ter essas verbas liberadas não é algo fácil, tem que ter comprometimento. Mas ela não divulgava quando era senadora. Agora a equipe de governo está tendo um trabalho dobrado de ter que mostrar o que ela fazia e não comunicou. Dormiram no ponto. Dormiram no ponto. Ela poderia ter, ela já está com 2 dígitos, né? Mas ela poderia ter passado de 2 dígitos nas pesquisas lá no meio do ano passado, mas não comunicou direito e agora estão correndo atrás. Tá certo. Recadinho aqui para você agora da Sete Limp, limpeza industrial, mas também para sua casa, seu escritório, sua loja, sua indústria.
Você já sabe que a Sete Limp tem um diferencial que nenhum supermercado faz por você, né? R$ 100, pode ligar a barra tá aqui embaixo da Sete Limp, R$ 100 em material de limpeza para o seu comércio, para onde você quiser, para sua casa. Ela entrega em qualquer lugar de Rio Branco de graça. 0800. Se quiser alugar aquelas máquinas de alta pressão para lavar carro, lavar quintal, enceradeira, Sete Limp, tá certo? E outro recadinho aqui agora da CNT. Melhor malharia do Acre para fazer farda para sua empresa, seu comércio. Completo para o seu campeonato, completo lá tem preço, qualidade, prazo. Tem gente que está pegando serviço de completo aí, só entrega quando o campeonato já está quase acabando. E lá na CNT tem preço, qualidade, prazo, não tem erro. CNT, a barra já também já está aqui embaixo. Botou, né, Ítalo? Valeu, obrigado. Posto Talma, do outro lado da rua. Malharia CNT e Sete Limp. Beleza? Valeu pela parceria de longa data. Paulo Santiago, vamos falar um pouco sobre comunicação política aqui do nosso quintal, né? Vamos voltar a falar do Compol Acre, um pouquinho mais lá para frente, mas eu não posso trazê-lo aqui no programa e não sugar toda essa tua... Estou à disposição. E eu tô com saudade de você, porque quando a gente consegue ainda se encontrar, agora tu tá trabalhando demais, eu ainda consigo tomar um café, tomar uma cerveja, sugar, mas tem tempo que você não tem tido tempo para os amigos, então eu vou sugá-lo aqui. Agora só depois de 4 de outubro, Rodrigo. Eu também. De outubro, não. Eu 4 de abril eu já estou tranquilo. Paulo, Polis, eu acho que para a Polis, uma empresa de assessoria política, quando chega o ano de eleição, é igual o jogador de futebol, chegou o ano da Copa do Mundo, né? Agora é a hora de tudo que vocês foram fazendo, puf. E aqui no Acre tá como diz a meninada, o bagulho tá doido, né? A campanha ela já se antecipou há muito tempo. Campanha da direita discutindo quem é mais direita, quem é outra direita. Como estão os nossos políticos? Estão se comunicando bem? Os nossos candidatos majoritários, principalmente. Eu estou até preparando uma avaliação um pouco mais densa sobre quem está hoje com o mandato, né? Falar como é que está o posicionamento na imprensa. Muita gente acha que a imprensa não comunica ainda e comunica muito, especialmente para uma faixa etária de 40 mais, que é uma geração que participou dessa transição do meio tradicional para o meio digital. Quando eu falo meio tradicional, estou falando de rádio e TV. Para o meio digital, sites, redes sociais, enfim. Mas o que eu posso falar de uma forma geral? Alguns políticos já se atentaram para essa nova dinâmica de comunicação, né? Essa comunicação digitalmente mais próxima do povo, que você está a todo momento alimentando, não só alimentando com frasezinha pronta que você fala na ALEAC ou na Câmara, mas ele sentindo que pertence, que faz parte do teu mandato, sabe? Você chega mesmo no coração dele, comunica uma mensagem de uma forma que ele diz, esse cara tá falando comigo, ele tá falando do meu problema. Porque no final das contas, o voto, ele é emoção. O voto não é razão. O cara não pega um plano de governo de 40 páginas e vai folhear todas elas. Nunca vi ninguém votar por causa do plano de governo. Tá tendo eleição na UFAC agora, inclusive. Começou a campanha da UFAC, eu conversei com alguns candidatos e eu digo, pode esquecer essa história de ficar mostrando proposta de plano de governo. Isso daí ninguém vai ler. Um ou outro, né, professor que é um pouco mais atento a isso, mas aluno, que é o maior público votante, ninguém vai ler. Se você não escolher a mensagem certa para o público certo e focar nela, você não vai conseguir passar a tua mensagem. Você vai ser prolixo, você vai ficar chato, pesado, rodando ali e não vai chegar no teu objetivo, que é conquistar o voto do camarada, ponto, né? Então, tem alguns que conseguiram, por exemplo, o Compol Brasil, a gente estava falando, quando a gente foi no Compol Brasil no ano passado, eu vi deputados lá. Eu vi 2 deputados lá no Compol Brasil. Eu digo, opa, esses caras estão atentos. Deputados aqui do Acre. Deputados aqui do Acre. Deputados estaduais. Eu digo, esses caras estão atentos. Tinham alguns outros assessores também, de assessorias de alguns deputados federais e estaduais. Então, você já percebe um movimento e percebe na própria rede social do camarada como é que ele está se comunicando, como é que ele está gerenciando o CRM dele, como é que ele está mobilizando as suas bases, né? E há alguns testes que o camarada faz, né?
sei lá, uma doação de sangue, uma coisa simples, doação de sangue. Aí ele consegue mobilizar 30, 40 pessoas. Caramba, uma doação de sangue é muita coisa. Outra campanha que acabou se tornando uma campanha, né, de conselheiro tutelar, hoje os conselheiros tutelares, Pô, cada um uma tem campanha seu de vereador, né? exatamente, Uma campanha de vereador, cada um tem né? seu candidato, mas é uma forma de testar a mobilização. Como é que está minha mobilização antes da campanha? Como é que eu consigo pegar meu reduto daquela cidade para eleger um conselheiro tutelar? Tudo isso é Agora válido. teve do juiz de paz também, foi quase, né? Já foi O também. pessoal disse, rapaz, Tinha até perfurado em carro, pô. tu não vai fazer campanha de juiz de paz, não. Eu digo, não, acho que aí já é demais. Acho que aí você já tá, quem sabe na próxima, mas agora já é demais. Ah, mas se o cliente procurar, né? Com certeza. Paulo, salvo engano, primeira campanha do Brasil que usou a figura do marqueteiro, do marketing de forma profissional, foi do Fernando Collor de Mello em 89. Antes era uma coisa muito empírica, né? O Brizola fazia do jeito dele, o outro fazia, mas o Collor botou isso da forma mais profissional. Quantos anos que eu estou falando? 89? Ano para Dedéu aí. Mais de 40 anos, quase 40 anos. Hoje em dia é possível pensar numa campanha majoritária competitiva sem um marketing profissional? É. É? E as pessoas até podem se surpreender com essa resposta, né? Pô, um cara que trabalha com estratégia de comunicação está dizendo que é possível? É possível. Com o advento das redes sociais, Rodrigo, e a gente percebeu isso, acho que especialmente na última campanha geral, os marqueteiros, especialmente os mais antigos, eles tiveram maior dificuldade dessa transição. Alguns ainda têm. Então, muito fixado naquilo do tempo de televisão, tempo de rádio, né? Escolher uma sigla partidária que te dê uma grande vazão de comunicação nesses meios tradicionais. Mas eles não perceberam o poder que essa comunicação digital está tendo no dia a dia das pessoas. As pessoas passam um dia inteiro na tela. A tela do celular é o maior outdoor que tem hoje em dia. Quando a pessoa pergunta, invisto em outdoor ou invisto em tráfego pago? Invista em tráfego pago. Porque no outdoor você vai passar, me desculpe para meus colegas que vendem outdoor, tô arrumando briga com metade da cidade. Mas o outdoor você vai passar quando você vai para o trabalho, quando você volta do trabalho, na tela você está direto. Não, mas para eles não ficarem com raiva de você, o outdoor ele funciona bem para consolidação de marca. Você já tem uma marca consolidada, você bota lá, você vai para o trabalho, você volta do trabalho, tu está vendo aquela marca ali. É o que eu defendo. Consolidação de marca funciona muito no interior. Coloca um outdoor na entrada da cidade, tá ali a pessoa passando todo dia, tá te vendo. Mas eu tenho sentido essa dificuldade dos marqueteiros de mais tempo perceber essa mudança. E tem prefeito eleito no Brasil, muitos prefeitos eleitos, que começou com o celular na mão, sem marqueteiro, falando. Aí vamos para a questão da mensagem. Tem o outro cofundador do Compol, se chama Marcelo Natali. Ele fala uma coisa que eu acho bem interessante. A gente está saindo da era da atenção, que é aquilo de você ter que passar uma mensagem muito rápida para ser consumida em menor tempo possível, para a era da intimidade. Quem é que sabe trabalhar bem isso da intimidade? Os influenciadores digitais. Um influenciador digital, ele é acompanhado no dia a dia dele porque a pessoa quer saber o que ele está fazendo naquele dia. Ela quer saber da vida da pessoa. A Virgínia Fonseca, hoje, que é uma das maiores influenciadoras do Brasil, você pode perguntar para uma pessoa que acompanha a Virgínia qual é o nome dos filhos dela, quando ela se separou do Vini Júnior, mas se você perguntar qual foi a última política social do governo Lula, o camarada não vai saber. Então, isso da intimidade que muitos políticos estão utilizando, eu acho que quem entendeu melhor essa ideia aqui no Acre foi o Emerson Jarudi. Pô, eu ia falar isso. Que as pessoas, alguns ficam chateados, né? Mas o cara mostra o dia todinho dele, é um diário de bordo. Ele está mostrando o dia a dia dele porque ele quer ter intimidade com o eleitor dele. Ele já furou isso que vocês estão começando a fazer agora, ele fazia até 22. Agora ele já está no outro patamar. No patamar da intimidade, de ser um influenciador digital para essas pessoas. De influenciar no consumo delas, o que elas vestem, o que elas consomem, o que elas pensam. De elas se sentirem parte do projeto. Então a gente já está num outro patamar. Muita gente não entendeu isso ainda. Né? E talvez nunca vai terminar o seu período político, eu falo assim, a sua vida política e não vai compreender.
né? Mas, assim, a comunicação é feita de temporadas também. Hoje, a temporada que está em alta é essa. Talvez daqui 2, 3 anos a gente esteja falando de uma outra teoria. Então é até possível uma candidatura majoritária competitiva sem a figura central do marqueteiro, sem o marketing profissional. Mas sem entender redes sociais, não. Não. Tem campanhas competitivas que fizeram sem entender propriamente a rede social, mas fazendo o que a rede social pede, que é a alimentação contínua, quer passar a mensagem que o eleitor quer saber. Então fez isso empiricamente, sem compreender. Mas fez o dever de casa, de qualquer forma. Agora há casos e casos, né? Aqui no Acre, hoje, na nossa realidade, eu não vejo que seja possível, porque nós somos ainda um estado muito dependente da máquina estatal. Quando a máquina entra na política, ela faz um escangalhaço, como diriam os nordestinos, né? Agora, em grandes capitais, que você tem uma maior dificuldade de controlar o voto através da máquina estatal, aí você você pode utilizar desse mecanismo. Óbvio que eu vou sempre defender a contratação de um profissional, até porque senão eu fico sem emprego, né? Eu fico sem contrato. Mas eu acredito hoje sim que é possível você fazer uma campanha sem ter um especialista à frente. Paulo, lá na Polis, a maioria dos seus clientes são pessoas, políticos já com mandato e políticos que querem buscar o mandato. Perfeito? Perfeito. Como que funciona, cara, para vocês, para a empresa, para vocês estrategistas? Ou vocês têm um limite também nisso? É assim, eu pego do comunista ao liberal e são todos meus clientes e eu me comunico para o mesmo público, para a mesma população, tentando quebrar a bolha de cá, tudo. Ou não dá para pegar, tem um limite, assim, não, a gente pega até certo ponto aqui, mas não dá para ser tão antagônico assim. Inclusive, você citou o comunista e o liberal, e hoje nós temos exclusivamente um que é comunista e outro que é liberal. Vertentes bem distintas, né? Pô, até para marcar reunião é ruim, eles não podem se encontrar, tem que marcar reunião em horários bem distantes. Isso é um desafio, que é um desafio até empresarial, sabe, Rodrigo? Porque você está vendendo um serviço que, primeiro, não é comum se vender no Estado. Nós temos os nossos concorrentes aí, uns 2, eu acho, no máximo. Não que fazem tudo o que a gente faz, porque a gente trabalha todos os 3 eixos, né, que é a gestão, o jurídico e o marketing. Mas compreender que um profissional, assim como um profissional liberal, por exemplo, um advogado criminalista, ele vai falar com uma pessoa que é inocente e vai falar também com uma pessoa que é culpada, e ele vai ter que defender essas duas pessoas. No marketing político, a gente vai trabalhar também de A a Z. Quando é um profissional de um alto gabarito, como a gente falou aqui do João Santana, por exemplo, o que importa para o camarada, na maioria das vezes, é os cases de sucesso que ele tem. Então, se o cara trabalhou para o PT, se o cara não importa. Você lembra da Cia de Selva, né? Uhum. O Davi já... O Gilberto foi embora antes, mas o Davi ficou aqui ainda há algum tempo e voltou para a Bahia, se eu não me engano, ano passado. Depois que o PT perdeu o seu espaço social, o Davi fez campanha para todo mundo. E, na verdade, ele foi chamado para cá pelo Orley Cameli. Ele fez a campanha do Orley, depois ele fez a campanha do Flaviano, depois ele foi chamado, foi convidado pelo Jorge Viana, aí fez toda a era de 20 anos de PT, aí depois que o PT caiu, ele foi fazer campanha para outros deputados e senadores. Por quê? Porque valorizavam o profissional que ele era. Mas isso é difícil, especialmente para quem chega com essa proposta como a nossa hoje. Há muita desconfiança. O camarada diz, mas o que ele vai fazer com os meus dados? Mas o que ele vai fazer com as minhas bases eleitorais? Aí eu digo, um é advogado, o Willi é advogado, eu sou jornalista, o Alexandre, que também é nosso parceiro, é publicitário. Então, em todas as nossas áreas, nós temos cláusulas de barreira, né? Uhum. A gente tem um código de ética a ser seguido, que inclusive está lá no nosso contrato, falando que a gente não pode disponibilizar dados, enfim, nem conversas que a gente tem com um cliente aqui pode falar para outro. Óbvio que não. Assim como um advogado não pode falar, assim como um médico não pode falar de um paciente para o outro.
mas no meio político há uma desconfiança muito grande. Aqueles que conseguem romper isso, a gente tem avançado mais longo, mais fácil, graças a Deus. Paulo Santiago, o que dá mais trabalho para uma empresa como a Polis? É o político que já tem um mandato ou que quer buscar um mandato? Qual é mais complicado de se trabalhar? Tem uma palavrinha que a gente fala em todas as nossas reuniões que se chama reputação. Reputação é o ativo mais difícil de um político ter. Um político é um agente político, aquele que não tem mandato. Quando chega, e aí eu te respondo que é mais difícil. Maquiavel dizia para dar a vida pela sua reputação. Perfeitamente. E aí eu te digo que, claro, há casos e casos, né? Tem político que tem mandato e não tem uma reputação boa, por exemplo. Mas é mais difícil construir uma reputação. Né? Você pegar um camarada que vai para... Destruir é fácil. Destruir é facinho, é questão de segundos. Mas você pegar um camarada que está no seu primeiro mandato, e eu acho que eu estou adquirindo uma boa experiência de campanhas de primeiro mandato, eu e você trabalhamos em uma, inclusive, e depois eu já trabalhei em mais 2 vitoriosas, e você vê que tem a leveza de ser o primeiro mandato, mas não tem a reputação necessária para ganhar o coração das pessoas. E via de regra chegam acelerados demais. Chegam né? acelerados demais, quando ganha, depois chega na LEAC querendo mudar o mundo, achando que é do poder executivo, que é o prefeito ou o governador, que vai assinar a lei. Os primeiros 6 meses são complicados. São complicados. Tem gente que ainda não entendeu isso depois de 4 anos. Mas fazer o quê, né? Mas é mais difícil por conta disso da reputação. Um deputado, uma pessoa, ou um vereador, uma pessoa já com mandato, mesmo que não tenha feito bem o trabalho, divulgado bem o seu trabalho, mas ele já tem um conhecimento das suas bases eleitorais. Nas suas bases as pessoas o conhecem. Né? Pode não ser conhecido na sociedade. Mas se você descer ali no calçadão, você perguntar dos 21 vereadores, pedir para a pessoa espontaneamente citar 3, ela não vai saber. A verdade é essa. A verdade é essa. Né? Então, a gente tem um colegiado complicado, digamos assim, de pessoas que têm essa dificuldade de comunicar os seus mandatos, mas eu ainda acho que é mais fácil do que se você não tem reputação para isso. Tá certo. O grande desafio da comunicação política hoje é quebrar bolha? Cara, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu acho que está todo mundo fazendo meio que igual, mais a do mesma mesmo. Coisa. E alguns saem. E aqui ou acolá alguns saem. O Nicolas Ferreira, por exemplo, é um cara que quebra bolha toda hora, né? E eu não sei nem se ali é uma questão muito profissional, você pode dizer o que você acha, ou se é empírico mesmo, se é estalo dele e tudo. Mas é um cara que quebra bolha toda hora. O Nicolas compreendeu, até por ser jovem, como é que o algoritmo funciona. Isso da esquerda ficar dizendo, mas porque o algoritmo, ele facilita a vida da direita, porque prega discurso de ódio e tal, não tem nada a ver com isso. A direita compreendeu como é que a comunicação digital funciona. Quando a esquerda começa a bater no Nicolas porque ele caminhou, ele quebrou bolha, pô. Ele veio para onde a pessoa não estava vendo o que ele estava fazendo. Toda hora falando dele, né? Mas teve um vídeo da Erika Hilton, deputada federal. Ela também quebra bolha. Que ela foi a primeira deputada de esquerda, se eu não me engano, a bater 100 milhões de visualizações, foi algum dado assim. Que ela compreendeu qual que é a dinâmica, né? Que a maioria da esquerda ainda não compreendeu. O Nicolas já está anos-luz à frente. Né? A família Bolsonaro, de certa forma, também criou um ambiente favorável, mas o Nicolas, hoje, ele é o cara da comunicação. E eu acho que a esquerda deveria aprender com ele. Não aprender a fazer as mesmas coisas, porque são campos ideológicos completamente diferentes, mas entender como é que funciona isso do algoritmo. A pessoa não quer um camarada trajado como eu estou aqui, de terno de passeio, né? Traje de passeio, não quer, sei lá, ver um político naquela redoma de uma Assembleia Legislativa ou de uma Câmara. Ele quer ver o dia a dia do camarada, ele quer saber a opinião do camarada sobre o que está passando no Jornal Nacional, ele quer saber se o camarada vai na rua dele, se não resolver porque não vai conseguir, porque é do Poder Legislativo, mas se pelo menos ele se preocupa, se ele está lá. Eu acho que não há nenhuma novidade da comunicação que já se fazia na década de 80 para a comunicação de hoje. O que
facilitou foi ela chegar. São os veículos. São os veículos, os novos veículos. Paulo, quando eu anunciei que você vinha aqui, rapaz, tá aqui. Inácio Moreira. Grande, professor Inácio, um abraço. Pré-candidato ao Senado pela Rede. Aí ele já aproveitou aqui a carona, pegou lá no card que eu divulguei da sua entrevista e já fez 2 perguntas para você. Valeu, Inácio, obrigado. Pô, nem fui batendo papo aqui com o Paulo e esqueci de avisar, esqueci de pedir. Hoje não tem chat, a gente tá gravando um pouquinho antes, mas pode deixar seu comentário aí, dá aquela moral, segue lá o canal, se inscreve, sininho, tudo aquilo que ajuda a gente. Beleza? Paulo Santiago, quando você vê políticos defendendo o comércio local que gera emprego e renda no período eleitoral, importa tanto marqueteiros quanto material gráfico, produzidos fora do estado do... Ah, tá. Deixa eu tentar entender aqui como que ele botou. Quando você vê político defendendo o comércio local, mas que na hora da onça beber água, importa tanto marqueteiros profissionais, seus concorrentes, não só marqueteiros, agência, importa tudo, e o material gráfico também, tudo produzido fora do estado. Qual a sua percepção entre o discurso e a prática? E aí ele complementa, você orienta a sua carteira de clientes a consumir produtos do Acre, além de conhecer os problemas e os potenciais do estado? Com certeza. E eu não sou tão barrista quanto outros profissionais. Eu acredito que se eu faço campanha no Acre e em Rondônia e quero fazer em São Paulo, quero fazer no Rio de Janeiro, não tem problema nenhum. Já fez lá no Rio, por sinal. Já fiz no Rio, inclusive. Meu amigo. Delegado Marcos Vinícius, grande, um abraço para ele. Pô, vou até fazer um corte. Abraço, delegado Sussa, meu amigo Sussa, delegado Marcos Vinícius, tá aí, o fera que fez a tua campanha. Um abraço. Pediu só para fazer esse corte e mandar para ele. Show de bola. Vamos lá. Foi uma satisfação trabalhar para ele. Um abraço. Então, eu faço isso, né, de fazer a defesa dos profissionais locais. Então, a agência, para mim, tem que ser daqui, porque a gente tem agências ótimas, tem profissionais maravilhosos, jornalistas muito experientes, redatores. Eu oriento não trazer profissionais de fora? Não, eu não vou fazer essa barreira de mercado como outros profissionais fazem. Exatamente porque eu quero ir para lá também, eu quero trocar experiência. E eu acho que a gente ganha muito. Mas a gente tem que ter determinadas iniciativas, como é o Compol, de valorizar a turma da casa. A gente está trazendo 4 palestrantes de fora de 14. Por que a gente está trazendo 4? Porque se a gente fizesse com 14 palestrantes do Acre e de Rondônia, não dava 5 pessoas no evento. Infelizmente. É assim que funciona. Essa síndrome que a gente tem, né, chamada síndrome do vira-lata, ela é latente. Eu sinto isso diariamente. O brasileiro tem de uma forma geral e cada um nas suas... De uma forma geral. Subdivisões. Mas outros 10 são do Acre e de Rondônia. 2 de Rondônia e o restante todo do Acre. Então a gente quer... Essa síndrome do vira-lata, tinha brasileiro pedindo para os Estados Unidos invadir aqui, jogar bomba. Imagina tudo, só que pode, né? se a gente tivesse igual o Irã. Olha nós aqui, os caras botavam um negócio na rede social, olha nós aqui, agora bombardeia a gente, pô. Que é isso, pô? É demais. Mas é isso, Rodrigo, eu valorizo todos os profissionais. Enquanto profissional, eu valorizo mais os da casa, mas para mim não tem... agora eu acho que você pagar marqueteiro de fora a peso de ouro e você chegar para um daqui e não querer pagar 10%, ou então vir com história de cláusula do sucesso. O que é a cláusula do sucesso? Se eu ganhar, você toma conta do meu mandato. Toma nada. Eu digo, toma nada. É tudo conversa fiado. Eu tô nessa área há quase 10 anos e essa cláusula do sucesso eu nunca vi, eu tô sempre escapando Chega ao sucesso, dela. Mas não consegue abraçá-lo depois. Exatamente. Então, pagou, tá tudo certo. Se quiser, na política na polis é essa, né? Se você quiser continuar com a gente, continue. Se não quiser, tudo bem também. A ideia nossa é fazer, até porque a gente gosta muito de fazer campanha, Rodrigo. A gente é viciado em campanha eleitoral. Em mandato a gente é um pouco menos, sabe? Porque a campanha é mais gostoso, né? É um pouquinho mais monótono o mandato, né? Mas a campanha eleitoral, aquele frevo do ano eleitoral é maravilhoso pra gente. Então é isso, Inácio, te respondendo. Eu não vou fazer essa quebra, vou ser barrista a esse ponto, não. De que não pode contratar profissionais de fora. Agora não desvalorize os da casa, né? Se vai pagar preço de ouro por de fora, então paga por daqui também. Maravilha! Isal, recadinho agora da Isal. Isal Gestão de Pessoas.
Maior banco de currículo do estado. Se você quer contratar para tua empresa, para tua loja, perder tempo com entrevista, tudo. Acessa lá, Isal, barra já está aqui embaixo, qualificação da sua equipe, Isal Gestão de Pessoas. E para cuidar da sua assessoria contábil, da sua empresa, mas também de pessoa física, Isal Contabilidade. Tudo tranquilo, deixa a coisa chata e burocrática que a Isal resolve para você e cuida da sua empresa. E você, como pessoa física também, ficar batendo cabeça com isso, deixa tudo na mão da Isal. Isal Gestão de Pessoas e Isal Contabilidade. Valeu? Muito obrigado, Isal. Um abraço para a rapaziada da Isal. Mais de um ano de parceria. Bacana, valeu. Paulo Santiago. Nós. Agora eu vou começar, porque a gente tá. Paulo Santiago vai sair daqui já para dar outra entrevista. Tu é o cara que eu mais tô vendo hoje em dia. Já falei isso no início, tô vendo muito. Ele tá apertado, que ele vai sair daqui para dar outra entrevista, tudo pelo Compol. Pô, que bom que ele chegou aqui hoje. Eu ia fazer uma participação lá, não fui, mas ele me fez um convite, eu vou estar lá, vou assistir às 14 palestras. Estaremos Eu lá. vou assistir às 14. Não vou, porque tem gente que assiste uma ou outra, né? São palestras curtas, porque a dinâmica do Compol é a dinâmica de congresso mesmo. Então, cada palestra é 30 minutos. Se tu não gostar, passou. 30 minutos passa rápido. Quero assistir as 4 de fora, que você citou aqui, e algumas locais. Meu amigo Itaã, tô com saudade de você, Itaã. Pelo menos vou te encontrar lá, tem tempo que eu não te vejo. O Itaã vai fechar, inclusive. Ele vai fazer um painel de jornalismo político junto com a Gina Menezes, que eu vou mediar. E aí a gente vai falar, sei lá, sobre Gina? O jornalismo político na Amazônia, de uma forma. Maravilha. Grande Gina Menezes, da Folha do Acre. Também participou da primeira temporada do Vem Comigo lá na TV. Beijo, Gina. Beijo, Itaã. Vou vê-los lá na palestra. Paulo, vamos começar da questão de como se comunicar. Porque, às vezes, me passa a impressão que o cara não tem a polis, não tem toda essa experiência que a polis tem, mas ele tem um jeito que se comunica muito bem. Então, eu quero fazer alguma pergunta de alguns políticos daqui para a gente entender isso. O prefeito Tião Bocalão, ele se comunica bem? Ele se comunica muito bem assim como o Gladson Cameli, talvez a gente fale dele também, ele se comunica muito bem no offline. No offline ele é incrível, aquele contato, aquela proximidade com as pessoas. Ele tem algumas ideias que ele transmite no online e no tradicional que conectam também com pessoas mais da faixa etária dele, sabe? Mas ele comete, eu não vou dizer gafes, mas talvez ele se antecipe a fatos. Algumas ideias dele não são muito bem organizadas e acaba gerando crises. Eu costumava dizer, inclusive quando eu estava na UFAC, que as maiores crises do prefeito Tião Bocalão não são geradas pelo secretariado dele, são geradas pelo próprio prefeito. Então, você imagina... Muitas vezes até porque está defendendo o secretário. Exatamente. Então, você imagina, coitado do secretário de comunicação e da equipe dele ter que ficar apagando incêndio gerado pelo próprio prefeito. Assim como se a gente for falar da comunicação do Lula, quem gera as crises do Lula é o próprio Lula, com as imensas gafes que ele comete. Um grande improvisador na década de 80, 90, que virada não de tinha 2000. essa rede social que vai cair para todo mundo. As comunicações, a forma de comunicar muda, né? Os cortes, que aí tira de contexto, tudo, Exatamente, né? Fake news, inteligência artificial. Então, eu acho que... Mas olha só, em questão do Bocalão, porque eu acho assim, tem a comunicação, que é isso de como que ele está chegando na minha tela, na sua tela, da TV, do celular, tudo. Mas tem uma coisa também que eu acho que ele conseguiu passar, e eu acho que é ele porque eu acho que foi dele mesmo, foi voo solo, que assim, o Bocalão ele é um cara honesto, ele é um cara trabalhador. Não, pode falar o que quiser do Bocalão, mas ele é trabalhador. Ele consegue passar isso. Já o Gladson, que você antecipou, eu ia fazer esse comparativo mesmo, eu acho que ele se comunica muito bem, todo mundo gosta, mas ele não criou uma marca dele. E o Bocalão conseguiu criar essa marca. Isso é profissional ou foi do instinto mesmo? É do instinto. Às vezes você vai... Eu acho que do Bocalão as coisas são muito no instinto, né? Falando de Bocalão. No Gladson não, tem estratégia ali. Mas do Bocalão é muito, muito instinto, é muito ele mesmo. Ele vem defendendo os projetos dele há muito tempo e em uma hora isso pega. Não é pra você
falar do projeto, por exemplo, Produzir para Empregar. O cara tá falando disso há 30 anos. Como é que uma hora o cara não... Se não roubar, o dinheiro dá. A gente tem facilidade de falar, porque a gente está ouvindo isso há muito tempo. Então, quando a população deu uma oportunidade para ele, deu novamente oportunidade para ele na reeleição, exatamente acreditando nisso, né? Que esses bordões, essa forma dele agir, de dizer que é uma pessoa muito honesta, até se ele não for, não estou julgando a credibilidade do prefeito, mas até se ele não for, a pessoa vai acreditar que ele é. A gente está falando de comunicação. Exato. Né? Até se ele não for, a pessoa vai acreditar que ele é, porque ele fala muito disso. Sim. Então, ele comunica isso frequentemente. E comunicação política é repetição. É isso de você pegar uma mensagem e você enfiar, martelar dessa mensagem na cabeça do eleitor, porque você repete tanto que ele não sabe dizer outra coisa sobre você, mas isso ele sabe dizer. Que você é uma pessoa honesta, que o produzir para empregar é o grande bordão e que é exatamente esse o projeto que precisa, porque a Florestaninha não deu certo, né, que se não roubar o dinheiro dá, enfim. Então, a imagem que ele passa. Eu tenho uma regra dos 3 sejas, que eu costumo falar, que um desses seja é exatamente o seja autêntico. A diferença do Paulo, quando a gente se conheceu lá em 2018 para o Paulo de agora, é que em 2018 eu queria mudar o candidato. Agora não. Eu quero maximizar aquilo que ele tem de melhor. Tem de bom. Né? E Franco Montoro já dizia, né? E camuflar o que não é tão bom. Exatamente. Né? Ia citar exatamente isso. Então, o Bocalon, eu acho que ele tem que... A comunicação dele tem que apostar exatamente isso. O que ele tem de bom? Então, vamos maximizar isso. Né? As outras coisas, aí, dentro do que é feito, na dinâmica dele, aí ia ter que ficar apagando incêndio mesmo e vai fazendo assim. Ele tem um negócio tanto assim fez essa imagem no cara trabalhador, que ele gosta muito de começar o vídeo dando a hora, né? Principalmente quando é cedo. Assim, bem, pessoal, só aqui, ó, 5h30 da manhã já, tal, aí tô aqui na obra tal, né? E, voltando ao Gladson, aquela questão da dança do Gladson, eu achei que aquilo ali foi muito... Ele pegou uma coisa que estava indo para um caminho ruim e otimizou e virou uma marca dele ficar dançando, né? Você pega um elemento, por isso que eu falo que tem muita estratégia. E o Gladson, ele ouve os estrategistas dele, né? Ele não é... Mas eu acredito que Você acha que o Bocalon escuta? Mas não. Mas eu acho que o Gladson, ele... a autenticidade dele foi bem acolhida pela equipe de comunicação dele. Eu acho que a grande diferença é essa. A autenticidade dele, eles conseguiram pegar aquilo ali, não, isso daqui está dando certo, né? Isso daqui está dando certo, as pessoas estão gostando, então vamos maximizar isso aqui. Né? O Bocalon, não vejo a equipe de comunicação fazer tanto isso. Né? Não estou dizendo que eles divergem daquilo que o Bocalon acredita ser certo ou errado, não divergem. Mas talvez não tenham, muitas vezes, ter essa sacada que a equipe do Gladson tem, dizer, eu vou pegar essa dança, eu vou pegar o cara comendo na beira da calçada com os trabalhadores e vou fazer isso virar notícia, eu vou fazer isso, as pessoas compreenderem que ele é um cara dessa forma, beleza, acolhedor. Vamos lá. Tanto só para que muitas pessoas analisam que o Gladson Cameli, enquanto político, ele consegue se descolar da gestão dele. Pô, ele consegue mesmo. Então, assim, é o Gladson que tem, né, mais de 50% de intenções de voto para Senado, enquanto a gestão dele não é avaliado tão bem. Né? Tem mais para regular, para bom, mas não tem muito ótimo. Mas me parece, e veja bem, deixar isso bem claro, pelo amor de Deus, que ano de eleição, Brasil, do jeito que a coisa tá doida, nós não estamos falando de políticos, estamos falando de comunicação política. Isso. Me parece, às vezes, que o Bocalon ele força um pouco. E o Gladson me parece autêntico demais. Me dá aqui esse martelo que eu vou martelar aqui, fazer os blocos, vamos serrar e tal. Dá essa forçada. A parada do chapéu deu certo, mas aí ele força, ele usa chapéu até de noite, até em casa, faz vídeo fazendo café da manhã em casa com chapéu. E o Gladson parece que é uma coisa natural, que vai saindo dele. Exatamente. Mas não é só natural. Isso aí tem os serviços da galera da comunicação também para tentar orientar ou não? Não, com certeza, com certeza. Eu conheço as pessoas que estão à frente da comunicação no Gladson, são pessoas muito experientes e muito atentas ao cenário nacional, que tem aula com os grandes gênios da comunicação nacional.
Então, são pessoas que estão antenadas, sabem o que está dando certo e o que não está, né? Claro, vez ou outra, é inevitável que acontece uma deslizada, mas eu acho que eles muito mais acertam do que erram. E eu acho que isso... E o Gladson valoriza isso, né? Dia desse eu fui visitar a secretária de comunicação, a Nayara, que foi minha primeira chefe, lá em 2012, meu primeiro estágio foi sob a supervisão dela. E a gente falava sobre isso. Ele valoriza a comunicação dele. Estou falando da Nayara aqui agora. Eu lembrei do campeonato da imprensa, aí quando terminou, né? O cara que estava lá falando no microfone, não vou lembrar quem é, mas ainda bem que eu não vou lembrar quem foi, falou assim, agora eu vou chamar aqui para frente, na hora de entregar as medalhas, né? Para entregar a medalha, a secretária Nayara Azevedo. Aí não dá, né? Aí ela foi, pô, virei cantora e nem sabia. Me dá aqui os 50 Beijo, Nayara. reais. Nayara é competente, Nayara Competentíssimo. Santiago, e a comunicação do Márcio Bittar, o que você acha dela? O Márcio Bittar, você já falava isso lá atrás, mas eu comecei a analisar melhor de um tempo para cá, que é um dos maiores oradores que a gente tem, né? Ele é um cara incrível, assim, tem uma facilidade de usar as palavras, de convencer as pessoas, né? Ele é um grande encantador, assim, de pessoas. Eu já vi pessoalmente também, em reuniões e tudo. Eu acho que ele comunica muito bem. Contudo, entretanto, todavia, o que as pesquisas têm nos dito? E aí eu vou fazer o link dele com a família Bolsonaro. Que ainda há uma certa interrogação sobre como o bolsonarismo vai se comportar nessas eleições. E eu acredito que ele apostar tanto na imagem da família Bolsonaro e do presidente Bolsonaro, apesar de que esse foi um estado, né, que nas últimas eleições deu mais de 60% dos votos. Foi o terceiro ou quarto, proporcionalmente. Ficou em terceiro, se eu não me engano. Eu acho que esse discurso ele não vai colar mais tanto este ano. Eu acredito que é uma aposta, vou dizer assim, equivocada. Mas ele não tinha como recuar também, não tinha como recuar, mas não precisa ficar fazendo também, né, igual o Jorge, que está com o nome do Lula na boca para cima e para baixo. Só que o Jorge é empregado do Lula, ele está na Apex, né? Diferente do Márcio. Você acha que você não achou, me passou essa impressão, que o Márcio Bittar deu uma nacionalizada no discurso e na forma dele comunicar, principalmente pelas redes sociais? Ele fala de pautas mais nacionais, deixa um pouco o Acre do lado e no final dos vídeos dele ele ainda se apresenta como senador do Acre. O Márcio Bittar, senador pelo Acre, compartilha esse vídeo. Ele deu uma nacionalizada no discurso dele, não? São dois pré-candidatos que, para mim, vão ter uma grande dificuldade de descolar isso, de serem pessoas que não estão muito presentes no Acre, que é exatamente o Márcio Bittar e o Jorge Viana, né? O Jorge, pelas imensas viagens que ele faz, e que agora o discurso onde tem Jorge tem Acre, alguma coisa assim, né? Onde Jorge tá tem Acre. Ele quer fazer colar, isso. É bacana o slogan. É interessante, mas os problemas estão aqui. Não, sim. Né? Os problemas estão aqui. Como é que... E aí que eu diria que a comunicação dele deveria ser voltada. O que o Jorge está fazendo lá que vai contribuir aqui para a geração de emprego, de renda? O que o Márcio Bittar está fazendo lá que vai contribuir aqui? E isso a gente fala tanto em presença física, vamos tirar o digital, presença física das pessoas estiverem na rua, de você estar tomando café da manhã no Elias Mansur, né? De você estar ali rodando pelo calçadão, pelos interiores. E não é 2 meses de eleição não, né, cara? Exatamente. Já está passando o tempo. Então isso de ficar muito distante e achar que só o digital vai resolver e que se colar a imagem de um grande político que virou uma religião, né, o bolsonarismo, vai resolver a eleição, eu acho arriscado. Muito arriscado, especialmente quando você tem mais candidatos, né? E o Márcio tem mais concorrentes, que são mais candidatos à direita, ao espectro político à direita. O Jorge só tem ele de esquerda.
Tem o Inácio. Tem o nosso amigo Inácio, né? Mas o Jorge é esse grande expoente e ele domina grande parte da esquerda. Então você tem o Márcio terá uma grande dificuldade de ter esse fracionamento de votos no espectro político dele. E se esse fracionamento for grande, como eu acredito hoje dentro desse cenário que será, aí o Jorge Viana vai ter uma facilidade maior de conseguir conquistar uma cadeira para Senado. Maravilha. Para finalizar de verdade agora, para eu poder te liberar, o Alan, nós não falamos do Alan, como que você avalia a forma de se comunicar do Alan? E se ele tem facilidade, né? Porque é do meio dele e tal. Não falamos nem do Alan e nem da Maílza, né? Posso emendar os dois aqui? Pode, sim, mas da Maílza você falamos inclusive da Nayara e tal. A gente falou um pouco da Maílza, sim. Não falamos nada, foi do Alan, né? O senador Alan Rick, que foi criado na Casa TV Gazeta, ele tem uma facilidade de se comunicar que a gente já conhece, próprio de uma pessoa que era apresentador, que saiu da comunicação mais formal. Vou citar um exemplo que eu falo dessa comunicação formal. Eu falei isso para ela, né? Porque a gente teve até um encontro e conversou a respeito. A Mara Rocha. A Mara Rocha, ela está conversando aqui contigo, mas ela está conversando mais para a câmera. Ah, ela veio aqui, foi assim. Né? Várias vezes eu fazia pergunta para ela respondia por ali. Mas por quê? Porque ela apresentou tanto tempo Gazeta e Manchete que ela está acostumada a conversar ali. Com a câmera. Só que quando você faz uma comunicação mais descentralizada, você tem que conversar com a pessoa que está contigo. Eu não posso deixar de te dar atenção. Dar atenção para o jornalista, dar atenção para uma pessoa que eu estou conversando, enfim. Uhum. O Alan não, o Alan entendeu isso, né? Então ele sabe quando se posicionar para a câmera, para você, ele sabe quando é necessário pegar um açaí com farinha d'água e fazer um vídeo, ele mesmo sugere isso, ele sabe qual é uma pauta que vai dar mais repercussão, como essa pauta dos médicos que ele vem defendendo aí há muito tempo. Então ele tem essas sacadas do que a comunicação vai girar e não vai girar. E ele vai ser um cara, na minha perspectiva, imbatível em debate eleitoral. Ele vai massacrar os adversários dele. Bocalon e Maílza, né? Aí eu vou falar aí vamos para Maílza, porque a gente falou mais do Gladys, né? Vamos falar da Maílza. O Dr. Thor é bom, hein, no debate. Eu também acho que ele vai ser uma grande surpresa também, o Dr. Thor. A Maílza, ontem, eu tive a curiosidade, mas eu ainda vou fazer um levantamento mais detalhado. Na rede social da Maílza, quanto que aparecia ela falando. E eu, sei lá, fiz um levantamento de uns 15 vídeos. 90% era ela falando. Todos os candidatos que eu oriento, que eu assessoro, uma das primeiras coisas que eu falo é: descentraliza a tua comunicação. Não é você que precisa estar aparecendo toda hora. As pessoas precisam falar sobre o teu trabalho. As pessoas precisam... você precisa entender o impacto que você está causando na vida das pessoas. Hoje ou foi ontem, ela estava entregando 80 casas aí na Cidade do Povo. Não tinha entrevista com ninguém. Ah, mas sei lá, foi feito por um release. Tá, mas eu estou falando um vídeo que vai viralizar, que as pessoas vão ver, que é essa comunicação mais rápida. Ela falando. Não, descentraliza, mostra o impacto que está tendo o teu mandato na vida das pessoas. O Gladys faz isso bem. O Gladys faz isso bem. Então, além disso, eu acredito que... E o Bocalon centraliza muito, né? Tudo demais, né? Além disso, eu acredito que precisa ter uma atenção urgente para a postura da vice-governadora. Estou falando postura corporal. A fala dela é monótona, né? Quando ela está falando triste, ela está falando de um jeito. Quando ela está falando alegre, ela está falando do mesmo jeito. Mesma entonação. Quando ela está com raiva, ela está falando do mesmo jeito. Então, precisa ter uma atenção para isso, para a linguagem corporal dela com as pessoas, do contato, do camarada que gosta de um abraço, né? Disso da fala, ter uma emoção na fala, realmente. E para isso você precisa de um profissional colado. Eu já falei com algumas pessoas próximas à vice-governadora nesse sentido. Precisa ter um profissional experiente. Não essa experiência eu não tenho, tá? Mas eu diria que é preciso uma pessoa que tenha uma experiência nisso, especificamente em postura corporal e em linguagem. Ela precisa disso. Que a Silvânia Pinheiro foi para lá, vai dar uma ajuda boa nisso. Com certeza. Você percebeu uma mudança, assim, 180 graus. Né? Quando a Silvânia foi para lá,
quando a Nayara passou a colaborar também, quando o Wilson, que é marqueteiro do governador, assumiu a campanha. Porque estava nesse troca-troca, né? Sei lá, já passou uns 4 marqueteiros ali na campanha da Maísa. Mas eu acho que agora que o Gladson de fato assumiu a campanha, disse, não, deixa aqui que eu tomo de conta. Agora vai para frente. Maravilha. Paulo, obrigado. Vamos aqui reforçar com o Paul. Antes de encerrar, deixa eu te dar um presente nosso aqui. Presente eu adoro. Que os nossos clientes e parceiros, todo mundo ganha. E a gente não poderia deixar que você ficasse sem. Opa, maravilha. Um agradecimento por toda a parceria que nós temos de anos aí. Você é uma pessoa muito querida por nós Muito lá obrigado. na Polis. E somos amigos, além de tudo. Exatamente. É da Polis? Pra mim era da Compol. Rapaz, que é isso? Olha aí. Olha aí. Ainda tem eu, ó. Cara, que legal, bicho. Pô, vou deixar sempre aqui agora no programa, assim, do lado da Sete Limp. Pronto. Que eu boto uma água, que eu boto um energéticozinho. Isso aí. Polis, obrigado. Caramba. Ok. Então, nossa singela homenagem à contribuição que você Muito dá à feliz. comunicação do Acre e ao sistema político do Acre, né? Eu acho que quando a gente chega aqui para conhecer a história dos candidatos, conhecer os estrategistas, né? Falar de política para além do que as pessoas muitas vezes enxergam a política, aquela coisa corrupta. Então, a política muda a vida das pessoas. Então, eu acredito que quando você facilita isso através da comunicação, seja do rádio, de um podcast, de uma matéria, a gente tem que valorizar. Muito obrigado, em nome dos meus colegas. Obrigado a você. Obrigado a Polis, ó. Quer se comunicar melhor, vai ser candidato ano que vem. Corre que ainda dá tempo. Polis! Assessoria política, só tem fera lá. Os caras são tão feras que foram para um congresso lá em Florianópolis. Rapaz, vamos trazer esse congresso pro Acre. Aí estão trazendo dia 12 de março, com Paul Acre, lá no auditório da Paim, das 14 palestras. Tá? 14 palestras, 4 feras do marketing político do Brasil. Começa às 8 da manhã, para meio-dia, vai até às 2 para dar aquela almoçada. Volta e vai até 6 da tarde, é isso? Exatamente, isso mesmo. Você que vai ser candidato, vai coordenar a campanha, o que já é candidato, com Paul Acre. Então vai lá, compolbrasil.com.br, vou repetir, compolbrasil.com.br, vai lá no banner do Acre, faz tua inscrição. Vou dar um desconto para quem ficou até o final aqui. Opa, bota lá, vem comigo que vai rolar um desconto. Vem comigo 20% de desconto. Vem comigo Opa, 20. 20% de desconto com Paul Acre. Vai ser candidato. Ou então quer entender essa maravilha que é marketing político, fazer campanha para ajudar alguém para ser coordenador de campanha, para ser candidato com Paul Acre. Valeu? E desconto também na compolbrasil.com.br. 20. Fala do Vem Comigo, 20% de desconto na inscrição. Maravilha? E lá na Lampião Burger, o melhor hambúrguer artesanal da cidade. Barra já está aqui embaixo, o QR Code já te leva ao cardápio, pegada nordestina. Pô, o pai d'égua é bom pra dedéu, mas tem um que tem banana da terra frita também, eu esqueci o nome, acho que é Arri, alguma coisa. Lampião Burger. Botar lá no pedido, vem comigo, rola um desconto maneiro também, tá certo? Paulo, mais uma vez, obrigado. Qual o nome da... Adria. Adria, obrigado, tá Adria. Ítalo, muito obrigado, meu irmão. Deu tudo certo. Produtora Plano D, a melhor do Acre. Quarta-feira que vem a gente está de volta às 4 da tarde. Valeu? Já é. Tchau, tchau.